Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num tema, essencial para quem está na batalha aí para a prova da BFM, ou mesmo para quem quer solidificar os conhecimentos em física médica. Vamos falar da formação de imagem nos sistemas híbridos, o SPECT-CT e o PET-CT. A ideia aqui é tentar, desmistificar um pouco a física por trás dessas imagens que a gente vê todo dia. Exato, e é importante, né? Porque entender essa física não é só para passar na prova. É a base para a gente poder interpretar as imagens lá na clínica, no dia a dia, sabendo o que elas realmente significam, quais são as limitações, os potenciais. É bom lembrar, né? O SPECT e o PET, eles dão aquela informação funcional, metabólica, mas a parte anatômica, sozinha, ela fica meio borrada, né? Sim, falta o detalhe anatômico. Isso. E a CT entra aí, não só para dar esse contorno, essa localização anatômica precisa, mas, e isso é crucial, para resolver um problemão físico que a gente tem nesses exames. Certo. Então vamos começar por aí. Que problema fundamental é esse que a medicina nuclear tem e que a CT ajuda a resolver? Olha, o principal deles, sem dúvida, é a atenuação. Para a gente entender isso, tem que pensar nos fótons que a gente quer detectar. Tipo, no SPECT, aqueles fótons de 140 keV do tecnésio 99, ou no PET, os de 511 keV que vem da aniquilação do pósitron. Certo. Quando esses fótons saem lá do órgão e tentam viajar pelo corpo do paciente para chegar no detector da gama-câmera ou do PET, eles não vêm em linha reta sem nada acontecer. Eles interagem com os tecidos no caminho. Interagem como? Do Compton, que é quando o fóton bate num elétron, perde um pouco de energia e muda de direção, é o famoso espalhamento. O espalhamento. E tem também um efeito fotoelétrico, onde o fóton é, completamente absorvido pelo átomo. Toda a energia dele é transferida. O ponto é que esses dois processos, o Compton e o fotoelétrico, eles ou removem o fóton do feixe original, ou desviam ele para outra direção. Quer dizer, então, que o próprio corpo do paciente funciona como uma espécie de filtro, que vai bloqueando ou desviando parte da informação que a gente queria detectar. Especialmente se essa informação vem lá de dentro, né? Exatamente essa é a ideia. O feixe de fótons vai ficando mais fraco conforme atravessa a matéria. Isso é atenuação. A gente mede isso com uma coisa chamada coeficiente de atenuação linear. O símbolo é aquele mu, a letra grega mi, sabe? Sei, o mi. Ele depende da energia do fóton, fótons mais energéticos são menos atenuados, e do material que ele está atravessando. Osso atenua mais que músculo, que atenua mais que pulmão, por exemplo. A unidade é centímetro a menos 1. Às vezes, para comparar materiais de densidades diferentes, a gente usa o coeficiente de atenuação de massa, que é o μ dividido pela densidade, o ρ. Aí a unidade fica centímetros quadrados grama. Entendi. E tem aquela medida prática também, né? A camada semirredutora? Isso, a HVL, de Half Volume Layer, é a espessura de um material que consegue reduzir a intensidade do feixe pela metade. Só para dar uma noção, para aqueles fótons de 140 keV do tecnésio em tecido mole, a HVL é mais ou menos uns 4 a 5 centímetros. Nossa, só isso? Quer dizer que a cada 4 ou 5 centímetros de tecido, metade dos fótons já sumiu? Exato. É bastante coisa. Para os fótons de 511 keV do PET, a atenuação é menor porque eles têm mais energia, mas ainda assim é bem significativa, viu? Especialmente em pacientes maiores, mais corpulentos. E qual o impacto disso na imagem final do SPECT ou do PET? O impacto é sério. Pensa comigo, fótons que vêm de órgãos mais profundos, lá no centro do corpo, têm um caminho muito maior para percorrer até o detector do que os fótons que vêm de estruturas mais superficiais. Faz sentido.
Então, eles têm uma probabilidade muito maior de serem atenuados, seja por absorção ou espalhamento. Isso causa dois problemas graves. Primeiro, uma perda geral de contagens. A gente detecta menos fótons do que deveria, e isso aumenta o ruído, a granulação da imagem. Imagem com mais ruído. E o segundo problema, que talvez seja ainda mais crítico para a interpretação, a gente acaba subestimando a quantidade de radiofármaco nas regiões centrais do corpo. A imagem fica distorcida. O centro do tórax ou do abdômen pode parecer artificialmente frio, com menos captação do que realmente tem. Ah, entendi. A atenuação não é uniforme, ela depende da profundidade e isso bagunça a imagem, fazendo o centro parecer menos ativo. Exatamente. Sem corrigir isso, qualquer tentativa de quantificar a captação, tipo calcular um SUV no PET, fica completamente errada. E o diagnóstico pode ser prejudicado. Compreendido. A atenuação é o grande vilão que distorce a imagem de dentro para fora. E imagino que é aí que a tomografia computadorizada, a CT, entra para salvar o dia nesses sistemas híbridos, né? Como ela faz isso? Exatamente. Aqui é onde a combinação CT-FICIT e PET-CIT fica realmente interessante. A CT funciona de um jeito bem diferente da medicina nuclear. Ela não detecta a radiação emitida de dentro do paciente. Ao contrário, ela usa uma fonte externa de radiação, um tubo de raio-x que gira rapidinho em volta do paciente. Certo. Esse tubo emite um feixe fino de raio-x. Do lado oposto ao tubo, tem um arco de detectores que medem quantos raios-x conseguiram atravessar o corpo do paciente em cada ângulo dessa rotação. Ah, é uma medida de transmissão, então. Exato. É uma medida de quanta radiação foi atenuada ao passar pelo paciente. Aí um computador pega todas essas medidas de transmissão de vários ângulos e usa algoritmos matemáticos para reconstruir uma imagem tridimensional. Essa imagem mostra para cada pontinho, voxel, do corpo, o quanto aquele tecido atenua os raios-x. E essas imagens de CT geralmente vêm naquelas unidades estranhas, né? Hounsfield Units. Isso, as unidades Hounsfield, ou HU. É uma escala relativa. Por definição, a água tem 0 HU, o ar, que quase não atenua, tem um valor bem negativo, lá perto de menos 1000 HU. Tecidos moles, tipo músculo, gordura, órgãos, ficam ali perto de 0, um pouco positivo ou negativo, e materiais bem densos, como o osso compacto, têm valores positivos bem altos, para cima de plus 1000 HU. Entendi. Então, na prática, a imagem de CT é tipo um mapa super detalhado da densidade ou das propriedades de atenuação do paciente para os raios-x, certo? É uma ótima forma de ver. É um mapa de como o paciente atenua os raios-x. Ok, mas aí vem a questão. A CT nos dá esse mapa de atenuação para os raios-x dela em HU. Só que os fótons que a gente usa no SPECT, 140 keV, ou no PET, 511 keV, têm energias bem diferentes dos raios-x da CT, que geralmente tem um espectro de energia médio ali entre 50 e 80 keV, né? Como a gente faz para converter essa informação da CT, que é para uma energia, para que ela sirva para corrigir a atenuação lá na energia do SPECT ou do PET? Excelente ponto. Essa conversão é o pulo do gato, é a etapa-chave. A gente precisa pegar essa imagem de CT com seus valores em HU e transformar ela num mapa de atenuação. O pessoal chama muito de MIL-MAP, lê-se MI-MAP. Esse MIL-MAP tem que conter para cada voxel o valor do coeficiente de atenuação linear, o Mi, mas não para a energia dos raios-x da CT, e sim para a energia específica do fóton que a gente está usando no nosso exame de medicina nuclear, seja 140 keV, 511 keV ou outra energia. Certo. E como é feita essa conversão na prática? Pega o valor em HU e multiplica por um fator. É um pouco mais complexo que isso, mas a ideia geral é essa. Existem basicamente duas abordagens principais para criar o MIL-mapa a partir da imagem de CT. Uma é chamada de segmentação. O software de processamento olha a imagem CT, identifica regiões que correspondem a diferentes tipos de tecido com base em faixas de HU. Por exemplo, tudo abaixo de menos 800 HU é pulmão. Entre menos 150 e plus 150 HU é tecido mole. Acima de plus 200, HU é osso. Algo assim. Ah, ele classifica os tecidos. Exato. E aí, para cada classe de tecido identificada, ele simplesmente atribui um valor de 1000 que a gente já conhece da literatura para aquele tecido naquela energia específica, 140 keV ou 511 keV. Entendi.
E a outra abordagem? A outra é por escalonamento, às vezes chamado de bilinear ou contínuo. Em vez de classificar em poucas categorias, ela usa uma relação matemática, que geralmente é uma função definida por partes, tipo uma reta para HUs baixos e outra reta com inclinação diferente para HUs altos, para converter diretamente cada valor de HU da imagem CT num valor de μ correspondente para a energia do SPECT, ou PET. Parece mais direto, talvez. Pode ser, mas ambas têm seus prós e contras. E essa conversão não é perfeita, tem alguns desafios aí. Quais seriam os principais? Um deles é justamente a diferença de energia que você mencionou. O feixe de raio-x da CT é policromático, ou seja, ele contém um espectro de energias diferentes. Já os fótons do SPECT e do PET são, idealmente, monoenergéticos ou quase, no caso do PET, com aniquilação. Isso significa que a relação entre o HU, que foi medido com aquele feixe policromático, e um μ, que a gente precisa para uma energia específica, não é uma coisa perfeitamente linear e única para todos os materiais do corpo. Tem aproximações aí. Entendi. A física das energias diferentes complica a conversão direta. Exato. Outro ponto absolutamente crítico é o registro espacial. As imagens da CT e do SPECT-PET precisam estar perfeitamente alinhadas, voxel por voxel. Ah, claro. Se o paciente se mexer entre a aquisição da CT e a do SPECT-PET. O μmap vai estar no lugar errado. Aí, na hora de aplicar a correção de atenuação, durante a reconstrução da imagem de medicina nuclear, o algoritmo vai usar um valor de μ errado para aquele voxel, achando que ele tem osso, quando na verdade tem pulmão, por exemplo. Isso gera artefatos horríveis na imagem final. Imagino. Principalmente perto do diafragma, com a respiração, né? Exatamente. O movimento respiratório é um dos maiores desafios para o registro CT-NM. Ok. Superado o desafio da conversão e do registro, temos o nosso μmap, que é esse mapa de atenuação do paciente na energia que nos interessa, derivado da CT. Como que ele é efetivamente usado lá no processo de reconstrução para corrigir as imagens do SPECT ou do PET? Bom, a forma como o mmap entra na conta depende muito do algoritmo de reconstrução que está sendo usado. Nos métodos mais antigos, os chamados analíticos, como a famosa retroprojeção filtrada, FBP, Filtered Back Projection, a correção de atenuação era geralmente feita de uma forma mais Aproximada. Muitas vezes, aplicava-se um fator de correção antes da reconstrução, diretamente nos dados brutos das projeções, o sinograma. Tipo o método de Chang. Exatamente. O método de Chang é um exemplo clássico para SPECT. Ele assume que a atenuação é uniforme dentro de um contorno que a gente desenha em volta do paciente ou do órgão. É uma aproximação bem grosseira, né? Funciona mais ou menos para a cabeça, mas para o tórax, com pulmão, osso, tecido mole, tudo misturado, não é ideal. E geralmente requer uma aquisição de 360 graus. Certo. E como os métodos mais modernos fazem? Os iterativos. Ah, aí a história é outra. Hoje em dia, o padrão são os métodos de reconstrução iterativa, como o MLM, Maximum Likelihood Expectation Maximization, ou suas versões aceleradas como o OSIN, Ordered Subset Expectation Maximization. Nesses métodos, a correção de atenuação é incorporada de uma forma muito mais elegante e precisa. Ela entra diretamente no que a gente chama de modelo do sistema, que o algoritmo usa para simular como a imagem é formada. Como assim, modelo do sistema? Pensa assim, o algoritmo iterativo funciona meio que por tentativa e erro. Ele começa com uma estimativa inicial da distribuição de radioatividade no paciente. Aí ele projeta essa estimativa para fora, simulando como seria o dado detectado se aquela fosse a distribuição real. Ok. Nessa etapa de projeção simulada, o algoritmo usa o μmap. Para cada fóton simulado saindo de um voxel lá de dentro, ele calcula a probabilidade desse fóton chegar até o detector, levando em conta quanta atenuação ele sofreria ao passar por todos os voxels no caminho, usando os valores de μ do μmap. Ah, então o modelo já sabe da atenuação não uniforme do paciente. Exatamente. Ele incorpora a atenuação de forma muito mais realista. Aí ele compara essa projeção simulada, que inclui a atenuação, com os dados que foram realmente medidos no exame. Vê a diferença e usa essa diferença para corrigir a estimativa inicial da distribuição de atividade.
e repete esse processo várias vezes, iterações, até a estimativa convergir para uma imagem que, quando projetada considerando atenuação, bate com os dados medidos. Nossa, bem mais sofisticado. Muito mais. Permite modelar a atenuação não uniforme de forma precisa, e é por isso que a correção baseada em CT com reconstrução iterativa é tão superior. E outras correções, como a de espalhamento, entram aí também? Sim, essa é outra grande vantagem dos métodos iterativos. Eles permitem incorporar outras físicas no modelo do sistema, a correção de espalhamento é fundamental. Geralmente, a gente estima a contribuição dos fótons espalhados que caíram na janela de energia principal, usando outras janelas de energia ou modelos que também usam o MILMAP, ou subtrai essa estimativa dos dados medidos antes da reconstrução, ou, de forma mais avançada, inclui a probabilidade de espalhamento no próprio modelo do sistema durante a reconstrução iterativa. Entendi. E tem mais. Esses algoritmos também podem incluir a recuperação de resolução. Eles podem modelar o borramento que é inerente ao sistema de imagem, causado pelo colimador no SPECT, ou pela física do PET e pelo tamanho finito dos detectores, e tentar desfazer um pouco desse borramento durante a reconstrução, para melhorar a nitidez aparente da imagem. Então a reconstrução iterativa é tipo um pacote completo de correções físicas. É bem por aí. Atenuação, espalhamento, resolução, tudo pode ser modelado junto para tentar chegar na imagem mais fiel possível à distribuição real do radiofármaco. A ordem e a forma exata como essas correções são combinadas ainda é área de pesquisa ativa, mas o conceito geral é esse. Faz todo sentido. Parece que a reconstrução iterativa com o MILMAP da CT resolve muita coisa. Mas, mesmo com essas correções todas, imagino que a imagem final ainda não seja perfeita. O que mais pode, digamos assim, atrapalhar ou degradar a qualidade das imagens de SPECT-TT e PET-TT? Quais são os outros vilões da qualidade? Com certeza a imagem final nunca é perfeita. A lista de fatores que degradam a imagem é considerável. Vamos lá. Um fator super fundamental é o ruído estatístico. Isso vem da própria natureza aleatória do decaimento radioativo. A gente nunca detecta um número infinito de fótons. Certo, é a flutuação poissoniana, né? Exato. Quanto menos fótons a gente coleta, seja porque a dose administrada foi baixa ou o tempo de aquisição foi curto, mais granulada, mais ruidosa a imagem fica. E ruído dificulta ver lesões pequenas ou diferenciar captações sutis. Ok. Ruído estatístico. Que nice. A resolução espacial limitada do próprio sistema de imagem. Mesmo com a recuperação de resolução, existe um limite físico para o quão pequeno é o detalhe que a gente consegue enxergar. No SPECT, o grande vilão da resolução é o colimador, aqueles furinhos paralelos ou convergentes divergentes. Eles inevitavelmente causam um borramento na imagem, e esse borramento piora quanto mais longe a fonte está do colimador. Sei. O efeito da distância no SPECT. E no PET, mesmo sem colimador geométrico, a gente tem limitações. A física do processo impõe limites. Que tipo de limites físicos no PET? Tem alguns bem específicos do PET. Primeiro, o alcance do pósitron. Antes do pósitron encontrar um elétron para aniquilar, ele viaja uma pequena distância no tecido. Coisa de milímetros, mas varia com a energia do pósitron e a densidade do tecido. Isso significa que o ponto onde os fótons de 511 keV são gerados não é exatamente o mesmo ponto onde o átomo radioativo decaiu. Isso introduz um borramento fundamental. Ah, interessante. O pósitron anda um pouquinho antes da aniquilação? Exato. Segundo, a não colinearidade. Na teoria, os dois fótons de 511 keV saem exatamente a 180 graus um do outro. Na prática, por causa do momento residual do par elétron-pósitron na hora da aniquilação, tem um pequeno desvio angular. Isso também causa um leve borramento na imagem reconstruída. Pequenos efeitos, mas que somam, imagino. Sim, e tem um problema bem chato no PET, que são as coincidências aleatórias, os randoms. O que são essas? Imagina que você tem duas aniquilações diferentes acontecendo em lugares distintos do paciente quase ao mesmo tempo. Pode acontecer por puro acaso que um fóton de cada uma dessas aniquilações
chega em detectores opostos dentro da janela de tempo de coincidência que o equipamento usa para identificar um evento verdadeiro. Ah, o sistema acha que foi um evento só, mas foram dois separados. Exatamente. Ele registra isso como uma linha de resposta, LOR, válida, mas que, na verdade, não corresponde a nenhuma aniquilação real naquela linha. Essas coincidências aleatórias criam um fundo meio uniforme na imagem, que diminui o contraste entre a lesão e o fundo. E esse problema piora muito se a atividade no paciente for alta ou se a janela de tempo for muito larga. Entendi. Então, ruído, resolução limitada, colimador, física do PET, randoms, que é mais? Um problemão clássico, movimento do paciente. Se o paciente se mexe durante a aquisição do SPECT ou do PET, que podem ser longas, a imagem final fica borrada, obviamente. Sim. Mas o pior é o movimento entre a aquisição da CT e a da medicina nuclear. A CT geralmente é bem rápida, às vezes feita numa apneia, já o SPECT-PET demora mais, o paciente está respirando normalmente. Aí acontece aquele desalinhamento que você falou antes, né? O misregistration. Exatamente. E aí o MIL-MAP da CT não bate com a posição dos órgãos na imagem PET-SPECT. A correção de atenuação fica toda errada, gerando artefatos bem feios, especialmente perto do diafragma, na interface pulmão-fígado ou em lesões que se movem com a respiração. Imagino que seja um desafio e tanto. É sim. E a própria correção pode criar artefatos. Além do desalinhamento, pensa em pacientes que têm implantes metálicos grandes, tipo prótese de quadril, ou que fizeram um exame com um contraste iodado recentemente e ainda tem resíduo. Esses materiais muito densos causam artefatos na própria imagem de CT, streak artifacts, e geram valores de HU extremamente altos, muito fora da faixa normal dos tecidos. Se a conversão de HU para MIL não for feita com cuidado para lidar com esses valores extremos, o MIL-MAP pode ficar com valores absurdamente altos naquela região. E aí a correção de atenuação exagera. Pode exagerar, supercorrigir ou até mesmo subcorrigir, dependendo de como o algoritmo trata esses HUs. De qualquer forma, gera um artefato na imagem SPECT-PET naquela área. Entendi. E tem mais alguma coisa. Para fechar a lista dos principais, não podemos esquecer o efeito de volume parcial. Ah, esse é clássico da imagem, né? Sim. Por causa da resolução espacial limitada do sistema, a atividade em objetos que são pequenos, com tamanho próximo ou menor que a resolução do sistema, tipo 2 ou 3 vezes a FWHM, tende a ser subestimada. Por quê? Porque o sinal daquele objeto pequeno acaba se espalhando pelos voxels vizinhos na imagem reconstruída. Então, o valor máximo de captação naquele voxel pequeno parece menor do que realmente é. Isso é super importante para a quantificação de pequenas lesões. Nossa, é realmente uma lista extensa de desafios para conseguir uma imagem limpa e quantitativa. Mas, diante desse cenário todo, quais são as ferramentas e as estratégias que a gente tem hoje para tentar contornar esses problemas todos? O que dá para fazer para otimizar essas imagens? Felizmente, a tecnologia não ficou parada, né? E os algoritmos evoluíram muito. A ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje, sem dúvida, continua sendo a reconstrução iterativa avançada, que a gente já comentou. O MLM, o SM... Isso. E suas variações mais modernas. Porque, como falamos, elas permitem incorporar modelos físicos bem mais realistas direto na reconstrução, a atenuação não uniforme vinda do MIL-MAP da CT, a resposta espacial do detector para recuperar um pouco da resolução e modelos para estimar e corrigir o espalhamento. O resultado final, comparado com os métodos antigos, tipo FBP, são imagens com uma relação sinal-ruído bem melhor, uma resolução aparente maior e, principalmente, uma quantificação mais precisa. Ok, reconstrução iterativa é chave. E quando ao hardware? Os detectores. Os detectores modernos fazem uma diferença enorme. No PET, hoje em dia, a gente usa cristais cintiladores muito mais eficientes e rápidos do que os antigos. O LSO, ortosilicato de lutécio, e o LSYO, ortosilicato de lutécio e ítrio, são os mais comuns. Eles têm alta densidade e alto número atômico, o que é ótimo para parar os fótons de 511 kV, e são rápidos, o que ajuda a lidar com altas taxas de contagem e melhora a resolução temporal. E tem aquela tecnologia DOI também, né? Sim. Muitos sistemas PET mais novos incorporam a capacidade de medir a profundidade de interação, depth of interaction, do fóton dentro do cristal. Para que serve isso? Ajuda a corrigir um erro chamado parallax. Sem DOI, a gente não sabe se o fóton interagiu mais na frente ou mais no fundo do cristal.
Com o DOI, a gente tem essa informação e isso melhora a precisão na localização da linha de resposta, especialmente para eventos que acontecem mais longe do centro do campo de visão. O resultado é uma resolução espacial mais uniforme em todo o campo. Legal. E no SPECT? No SPECT, a grande novidade dos últimos anos são os detectores de estado sólido baseados em CZT, telureto de cádmio-zinco. Ah, os detectores digitais. Exato. Eles convertem diretamente o raio gama em sinal elétrico, sem precisar do tubo fotomultiplicador como nos cristais de iodeto de sódio tradicionais. A grande vantagem do CZT é a resolução energética muito superior. E por que isso é bom? Como é uma resolução energética melhor, a gente consegue separar muito melhor os fótons que chegaram com a energia total, fotopico, daqueles que sofreram um espalhamento cômputo e perderam energia. Dá para rejeitar o espalhamento de forma mais eficaz, o que melhora muito o contraste da imagem. Além disso, os detectores de CZT são mais compactos, o que permite construir gama-câmeras menores, mais leves e com designs mais flexíveis. Interessante. E no PET tem também o Time of Flight, certo? O TOF. Sim, o Time of Flight TOF foi outra revolução no PET. Os sistemas TOF conseguem medir a minúscula diferença no tempo de chegada dos dois fótons de 511 keV que formam a coincidência. E o que essa diferença de tempo diz pra gente? Ela diz onde, ao longo daquela linha de resposta LOR entre os dois detectores, a aniquilação provavelmente aconteceu. A diferença de tempo é da ordem de picosegundos, então a precisão na localização não é perfeita. Fica uma incerteza ali de alguns centímetros. Mas já ajuda. Ajuda muito. Mesmo não eliminando a necessidade da reconstrução tomográfica completa, essa informação adicional de localização do TOF melhora significativamente a relação sinal-ruído da imagem. É como se cada evento contribuísse mais para a formação da imagem. Isso também faz com que os algoritmos iterativos convirjam mais rápido para uma imagem de boa qualidade. O resultado final são imagens melhores, especialmente em pacientes maiores ou quando se usa tempos de aquisição mais curtos. Entendi. Então, reconstrução avançada, detectores modernos, TOF, que mais? A própria aquisição dá para otimizar? Com certeza. A otimização da aquisição é fundamental. No SPECT, por exemplo, a escolha do colimador certo para o tipo de exame e energia é crucial. É sempre um balanço entre sensibilidade, quantas contagens a gente coleta, e resolução, quão nítida a imagem fica. Tem colimador de baixa energia e alta resolução, LER, de alta sensibilidade, LEP, para energias médias, MGP, altas, HRGP. Tem que escolher o certo para cada situação. Exato. Outra coisa é definir bem a janela de energia. Tem que centralizar no fotopico principal do isótopo, mas escolher a largura certa para incluir a maioria dos fótons bons sem aceitar muito espalhamento. Usar janelas de espalhamento para correção também faz parte dessa otimização. E o tempo e a dose. Claro, ajustar o tempo de aquisição por projeção, no SPECT, ou por bed position, no PET, e a dose administrada ao paciente é o básico para garantir que a gente tenha contagens suficientes para uma boa estatística de ruído. Quanto mais contagem, melhor, em geral. Mas sempre lembrando do princípio ALARA, né? Manter a dose tão baixa quanto razoavelmente possível. Certo, alara sempre. E para aquele problema do movimento? Para o movimento também temos estratégias. Uma são as técnicas de gating, ou sincronização. A gente pode sincronizar a aquisição com o ciclo respiratório do paciente, usando um sensor externo ou monitorando o diafragma na CT, ou com o ciclo cardíaco, usando ECG. E aí? A ideia é adquirir os dados separadamente em diferentes fases do ciclo, por exemplo, fim da inspiração, fim da expiração, e reconstruir imagens só daquela fase, congelando o movimento. Ou então usar todos os dados, mas corrigir o movimento durante a reconstrução. E se o movimento for entre a CT e o SPECT? O SPECT entram os algoritmos de registro de imagem. São softwares que tentam encontrar a melhor forma de alinhar espacialmente a imagem da CT com a da medicina nuclear, mesmo que o paciente tenha se movido um pouco. Eles podem aplicar transformações rígidas, rotação, translação, ou até deformáveis para tentar compensar o desalinhamento antes de aplicar a correção de atenuação. Ufa! Bastante coisa para pensar e para fazer para ter uma boa imagem. Excelente resumo dessas estratégias todas. Então, pensando no pessoal que está estudando para a BFM, acho que dá para dizer que os pontos cruciais são
Primeiro, entender por que a CT é fundamental, que é para corrigir a atenuação, esse efeito físico que distorce tudo. Sim, isso é a base. Segundo, reconhecer todos aqueles outros desafios que vêm da física do processo mesmo. O espalhamento, a resolução que não é infinita, o ruído que sempre existe, o paciente que se mexe, os artefatos que podem surgir. Ter consciência desses problemas. E terceiro, conhecer as ferramentas que a gente tem para lutar contra isso, né? Principalmente a reconstrução interativa, que modela a física toda, e as tecnologias de hardware como os detectores modernos e o TOF no PET. É isso. É precisamente isso. Ter essa base sólida, sabe? Entender como os fótons interagem lá dentro, por que a gente precisa corrigir a atenuação e como a ACT faz isso com o MILMAP, saber identificar as fontes de erro, os artefatos mais comuns que podem aparecer na imagem e, claro, entender como essas tecnologias atuais funcionam para tentar dar a volta por cima desses problemas e melhorar a qualidade da imagem. Tudo isso é o que permite não só ir bem na prova, mas, o que é mais importante, lá na prática, interpretar as imagens com um olhar crítico, saber reconhecer um artefato quando ele aparece e ter certeza de que a gente está entregando um exame confiável, de alta qualidade, que realmente vai ajudar no diagnóstico e no tratamento do paciente. A física tem que estar conectada com a clínica. Esse é o objetivo final. Perfeito. E essa conexão com a garantia da qualidade é o gancho ideal para o nosso próximo encontro, né? Onde a gente combinou de discutir especificamente os testes de controle de qualidade, o famoso QC, para esses equipamentos SPECT-CT e PET-CT. Sim, vai ser ótimo. E a conversa de hoje serve como um super alicerce para isso. Porque para entender por que a gente faz um teste de uniformidade ou de resolução espacial, ou de sensibilidade, ou verifica a calibração da correção de atenuação, ou a calibração do equipamento para poder calcular o SUV corretamente no PET, a gente precisa ter entendido antes quais são os limites físicos e as fontes de degradação da imagem que a gente discutiu aqui hoje. Atenuação, espalhamento, resolução, ruído, sensibilidade, efeitos de taxa de contagem. Tudo isso que pode dar errado no equipamento é o que os testes de QC tentam verificar se está sob controle, se o equipamento está funcionando como deveria e gerando dados confiáveis. Excelente. Então, fica a dica para quem nos acompanha. Entender a física de hoje ajuda a entender o que é ser de amanhã e fica talvez uma reflexão final para levar dessa nossa conversa. A física médica aplicada à imagem está numa evolução constante, né? A busca por modelos físicos cada vez mais precisos para colocar dentro dos algoritmos de reconstrução, a busca por detectores mais eficientes, por técnicas que lidem melhor com as imperfeições do mundo real, como o movimento. É uma busca contínua. É o que está empurrando a medicina nuclear para frente. É uma jornada constante para fazer as imagens serem não só visualmente bonitas, mas o mais próximo possível de serem verdadeiramente quantitativas e personalizadas para a necessidade de cada paciente. Muito bom! Agradeço demais a companhia nessa exploração detalhada da formação de imagem SPECT-CT e PET-CT. Esperamos que essa conversa tenha sido realmente útil para a sua preparação e para o seu entendimento. Até a próxima! Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.